Eu assisti Morbius, sim, eu assisti. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e, como sempre, não repara a bagunça, tá? Já vou te pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, balangar o sininho, porque essa semana eu me esforcei por vocês, então eu acho que o mínimo que vocês podem fazer é dar essa retribuição aí, porque hoje nós vamos falar, meus amigos, sobre o filme, o grande lançamento do momento aí, um filme que, por incrível que pareça, era muito esperado, não por mim, mas eu consigo entender o apelo desse filme, porque é um filme de super-heróis, então a gente tá nessa onda, né, nesse hype todo com filmes de super-heróis. É um filme que tem, de certa forma, uma ligação com o MCU, vamos falar um pouco disso, mas aí também já tem, né, um grande apelo comercial só pelo fato de estar envolvido no MCU. É um vilão, um personagem do universo de Homem-Aranha, então já tem todo esse negócio em volta do hype lá de Homem-Aranha, que ainda tá quente, ainda tá fresco. E além de tudo isso, ainda tem o fato de que esse filme, ele foi adiado inúmeras vezes, incontáveis vezes. Então ficava essa curiosidade, né? O que tá acontecendo com esse filme? Afinal de contas, quando que esse filme vai sair? E ele está finalmente entre nós. E acontece, meus amigos, e quem diria, né, que isso ia acontecer? Que esse filme foi massacrado. Ninguém gostou desse filme, o público detestou, a crítica especializada mais ainda, comparando aí com os piores filmes de super-heróis que já foram feitos. E eu tô aqui pra te contar a verdade. Você sabe que eu não escondo nada de você, estou aqui pra te dizer. Esse filme é realmente essa bomba de chorume que estão falando? Ele é realmente imprestável? Nada salvo em Morbius? Ou será que a galera está com má vontade? Eu te conto a partir de agora, vem comigo. Michael Morbius tem uma rara doença no sangue, que deixa ele com a aparência de um vocalista de banda emo dos anos 2000. Por isso, ele acaba se tornando um médico que não descansará enquanto não encontrar uma cura para ele e para seu melhor amigo, que também sofre dessa condição. O que ele não sabe é que a jornada em busca da cura pode ser mais macabra do que ele poderia imaginar. Tá aí uma boa palavra pra gente começar aqui os trabalhos, começar falando sobre Morbius, imaginação. Eu achei muito interessante o conceito desse filme, né? Que é um filme quase que abstrato, que dá pro público o poder de preencher as lacunas. Eu tô dizendo isso porque aqui no filme você realmente tem que usar a imaginação, tá? Porque você não consegue entender nada que está acontecendo na tela, principalmente nos momentos de ação, que são bem conturbados, tá? Até me lembrou um pouco Dragon Ball e parte de mim, né? Minha parte nerd ali, aquele adolescente que consumiu muito Dragon Ball, gosta bastante disso. Não sei se vocês se lembram, conforme os guerreiros iam ficando mais poderosos, eles ficando mais rápidos, e a galera não conseguia acompanhar nem com o olhar, né? Só os guerreiros mais fortes ali conseguiam entender o que estava acontecendo na luta. E aí você via só aquele uns borrõezinhos assim, de repente uma câmera lenta acertava um soco e voltava. E é basicamente a ação que a gente vê aqui em Morbius, né? É umas manchas, uns borrões, e aí tem aquela câmera lenta só pra gente entender que, eles estão lutando ainda. É uma confusão visual só. O filme é muito escuro também, e aí aquele negócio, pra esconder o CGI, é um filme que tem o CGI em excesso, tem bastante CGI, então ele é um filme escuro pra você não ver as coisas, e ainda tem um fator de censura, né? Que é um filme que para poder ser assistido aí pela criançada, pela essa molecadinha jovem aí que pira no super-herói, não pode ter o que se espera de um filme ou de uma história de vampiro. Não pode ter violência, não pode ter muito terror, não pode ter gore, né? E isso também prejudica bastante o filme. Então é um filme que mostra muito pouco, visualmente falando, e até no roteiro ele também acaba não explicando algumas coisas, não mostrando algumas coisas, e eu vou elaborar mais. Eu tô vendo um monte de gente falando aí que o filme é horrível, meu Deus, que decepção, né? E, sinceramente, eu já tô mais do que acostumado de assistir filmes de super-heróis e sair indiferente ou até frustrado, então eu já não crio mais expectativas de que aquele filme vai me causar uma experiência absurda ou que vai mudar o meu dia. E não é possível que alguém tenha assistido aos trailers de Morbius e achado que ia sair algo grandioso e espetacular dali, né? Porque o trailer já entregava que seria algo extremamente genérico. Eu também não acho que seja um personagem tão popular assim ao ponto das pessoas irem aos cinemas com essa expectativa mesmo de vou ver o meu super-herói favorito retratado nas telas. Então, eu não sei, eu não tô entendendo todo
toda essa repercussão negativa em cima desse filme. Aí, como vocês sabem, a minha expectativa era a pior possível. E nesse sentido, eu acho que eu não saí tão decepcionado como essa grande maioria das pessoas aí. Não estou dizendo que o filme não seja ruim, mas pra mim eu considero que foi apenas mais um filme de super-herói aí medíocre, assim. Então a gente tem uma grande quantidade de filmes que se enquadram nessa categoria. E eu até anotei aqui alguns filmes que no Rotten Tomatoes, né, essas notas que eu vou falar que são do Rotten Tomatoes, são considerados, pelo menos pela crítica, melhores do que Morbius. E vocês vão entender por que eu acho que a galera tá exagerando e tá exagerando muito nas avaliações. Então Morbius foi classificado até o momento, pelo menos até onde eu peguei aqui os dados, né, com 16% de aprovação pela crítica. Isso quer dizer que de todas as 205 reviews que tinham lá, só 16% eram positivos. E aí no Rotten Tomatoes a gente tem alguns filmes que são notoriamente ruins e são conhecidos por serem filmes ruins dentro desse subgênero, que estão na frente de Morbius aí na nota da crítica. A gente tem Demolidor, de 2003, Lanterna Verde, O Esquadrão Suicida, de 2016, Os Dois Motoqueiros Fantasma, Quarteto Fantástico, As Tartarugas Ninja 3, A Liga Extraordinária, Thor Mundo Sombrio, O Incrível Hulk, Homem de Ferro 3, Wolverine Origins e o espetacular Homem-Aranha 2, tá? Com certeza, se você for puxar outras notas, devem ter alguns outros filmes. Eu nem incluí aqui o meu gosto pessoal, tá? Porque eu consideraria aqui Viúva Negra, que eu acho terrível, Capitã Marvel, também, que é muito fraco, Guardiões da Galáxia 2 eu não gosto, Homem-Aranha Longe de Casa também acho péssimo, mas eu sei que todos esses estão à frente e também não é um gosto que reflete a opinião popular. Esses aqui eu acho que já é mais consenso de que eles são mesmo uma porcaria. E tá aí, cara, não é possível que vocês considerem que... Não é possível que você assista Morbius e considere que ele é pior do que Wolverine Origins. O Morbius é cheio de defeitos, mas eu acho que ele é prejudicado pela responsabilidade de estar contando a história desse novo personagem, que é vilão de um dos super-heróis mais populares aí de todos os tempos, ainda mais agora, e aí a gente tá vindo numa onda muito grande de filmes de super-herói que são filmes evento, então se espera muito desses filmes. O público que consome filmes de super-herói hoje tem muita referência, tem muita bagagem, então já não é um público tão fácil de você agradar, tirando o fato de que Venom é um filme popular, isso eu não consigo entender. E rola também um pouco de má vontade, eu acredito, da galera, por ser um filme da Sony, né, que já tem um histórico aí de trazer filmes não tão legais, e aí vem com mais esse. Eu digo isso porque as falhas que você encontra em Morbius são falhas que são muito recorrentes nesse tipo de filme, em filmes de super-heróis. Eu tô sempre falando disso aqui. A primeira delas é a superficialidade, né? É a forma como ele não se aprofunda, principalmente nos personagens, desenvolver as camadas ali. E o Morbius tem esse problema, porque a gente tem aqui o herói e o vilão do filme, que são amigos, eles crescem e tudo mais. Quando os dois se separam e o embate realmente começa, o antagonismo deveria surgir ali, ele meio que não faz sentido. Eu fiquei pensando, tá, em que momento que essa chave virou para que os dois, né, para que virasse esse embate, assim? É muito claro, o filme deixa muito claro que os dois têm personalidades diferentes, e o Milo, que é o personagem que antagoniza com o Morbius, eles têm até o cuidado de mostrar algumas cenas dele sofrendo mais, assim, sendo mais vítima da sociedade, digamos assim, ele apanhando, ele ficando recluso enquanto o amigo dele, que é o Morbius, vai atrás da cura e vai cuidar da vida dele, vai atrás do futuro. É possível entender que essas duas personalidades são diferentes, é um lance meio Magneto e Professor Xavier, sabe? Algo nesse sentido. Os dois têm visões diferentes de como usar aquelas habilidades. Isso, pra mim, eu acho que o filme até consegue construir, mas na hora de fazer essa virada e criar essa rixa entre os dois, fica uma coisa muito do nada, e a impressão de que é só porque o roteiro precisa que aquilo aconteça a partir daquele momento. Então o filme todo sofre com essa superficialidade, tudo que ele vai falar, todos os pontos. A gente tem aqui, por exemplo, a doutora lá, que é o par romântico do Morbius e também começa ali auxiliando ele. Ela tem alguns momentos em que ela demonstra ter uma personalidade forte, marcante lá, ela discutindo com um mercenário uma cena lá, e você fala, caramba, essa mina aí é girl power, mano, o filme vai vir com essa pegada mais feminista. E isso não acontece, no fim das contas ela vira só a mocinha que precisa ser resgatada pelo herói, sabe? É uma coisa
muito lamentável. E aí tudo o que acontece no filme, todas as decisões que são tomadas por esses personagens aqui, elas são muito questionáveis, porque eles vão apresentando algumas características pra gente, de repente o personagem toma uma atitude que você fala, isso não condiz muito com o que você estava me mostrando até aqui, principalmente no desfecho do Morbius. Eu vou falar disso já já, vou elaborar melhor. Claro que sem spoiler, mas eu acho que isso entra na parte que eu for falar mais ali sobre as cenas pós-crédito. Mas eu acho que é meio frustrante esse roteiro aqui, porque ele tinha um potencial, ele aponta alguns caminhos que são interessantes, como por exemplo, o dilema do personagem principal. Aqui eu não sei se o Morbius no quadrinho ele tem esse dilema, mas aqui a gente tem o Jared Leto que após se transformar, ele precisa de sangue, né? Ele tem aquele instinto primitivo de consumir sangue, de consumir o sangue humano. Então ele fica naquele dilema, ele não é um assassino, ele não quer matar as pessoas inocentes ali, mas ao mesmo tempo, se ele não consumir o sangue, ele volta a ter toda aquela condição, aquela doença, que ela volta ainda pior, então ele pode morrer. Enfim, tem um dilema interessante ali, mas é muito mal explorado isso, porque ao mesmo tempo que o Morbius não quer matar ninguém, tem uma passagem do filme onde ele mata uma galera e nada se fala disso. E aí o filme é até pouco corajoso, eu diria, porque ele não... Aliás, nem só pouco corajoso, eu acho que ele é um pouco perdido, ele não sabe exatamente que Morbius ele quer contar. Ele quer contar um Morbius, quer nos apresentar um Morbius que é herói, que é um anti-herói, sei lá, ou eles querem apresentar pra gente um Morbius que é um vilão de fato, né, que vai lá compor o Sexteto Sinistro, vai formar aquele grupo de super vilões e tudo mais. Fica essa dúvida no ar, porque eles começam o filme tentando humanizar o personagem, tentando justificar algumas atitudes, depois ele decide ir por um caminho que não faz muito sentido. E aí, nesse momento que eu tô falando, que ele mata uma galera, o filme se preocupa em dizer que aqueles caras não são tão bonzinhos e talvez, sabe, que são vidas que tanto faz. Tem também a parte da investigação, que é extremamente mal trabalhada, superficial, tem uma dupla de personagens aqui, aquela dupla de policiais que são completamente incompetentes e irrelevantes pra trama. Aí a gente tem um romance que é extremamente superficial também, você não consegue se importar com aquele casal. A própria estrutura do filme, né, a própria estrutura do roteiro é muito familiar. O filme é basicamente um Venom que se leva a sério. Então imagina que triste isso, né? Porque o Venom é um filme péssimo, mas você ainda engole por conta daquela galhofa, né? Você fala, beleza, nenhum filme tá se levando a sério, por que eu vou levar? E aqui não é a proposta. O filme ele tem, inclusive, poucas piadas. Eu não consigo me lembrar de nenhuma agora. Muito pouca, tem pouquíssimas piadas, porque a pegada dele é essa mesmo, é pra ser uma parada mais sombria, mais pesada, mais dramática, e infelizmente não funciona, né? Aí, como eu falei, a estrutura muito familiar, né? São dois amigos que se tornam inimigos, os dois com a mesma habilidade, tem um casal no filme, e a personagem feminina ali, ela tem uma importância na história, depois acontece uma coisa com ela que também é extremamente clichê. O filme também, assim como vários outros filmes de super-herói, é muito carregado em CGI, e não é um CGI excelente, assim. Eu não diria que é ruim, tem alguns momentos em que o CGI é bom, mas como é um CGI que tá muito presente, vez ou outra, você acaba vendo uns momentos em que aquela computação gráfica que o personagem tá meio sem peso, sabe? Uma coisa que soa muito artificial, e eu acho que isso incomoda. No geral, como eu disse, né, todos os erros, as falhas aqui de Morbius, elas são muito comuns em filmes de super-heróis, mas a gente tá num momento em que a gente já viu de tudo nesse subgênero de super-herói, aí a gente já viu o melhor que esse gênero consegue oferecer pra gente, em quesito de computação gráfica, de roteiro, de espetáculo, né? E aqui a gente não tem isso, a gente tem uma coisa tão medíocre, tão mais ou menos, né? E aí é triste, né? Triste. O sentimento que fica é de tristeza, de perda de tempo. Não é o pior filme que você vai assistir, mas ele é um filme completamente blasé, completamente sem graça. E aí não dá pra gente assistir um filme em 2022 desse jeito, né? Um filme que parece que foi todo picotado, que teve interferência de estúdio, um filme que fica muito claro que ou os caras não sabem o que eles querem contar, ou não era essa a proposta inicial, ou pior, é um filme caça-níquel, e sabe aqueles filmes que você fica com a sensação de que é só pra estabelecer ali um próximo filme, ou estabelecer um universo, ou sei lá. A sensação é muito essa, né? Muito frustrante. E eu fiquei mais frustrado porque, como eu disse, eu cheguei com a expectativa zero, e quando eu comecei a ver aquela história, entrar naquele universo, conhecer aquele personagem, eu me peguei
até interessado, eu fiquei até surpreso, porque tava legal aquele começo, a introdução do filme eu acho interessante, aquele momento em que ele vai na caverna, sabe? Quando você começa a conhecer o que tá por vir ali. Eu também gosto de como os poderes deles são ilustrados em alguns momentos, eu acho legal. Acho que isso poderia ter sido bem melhor explorado. Como eu falei, os combates são só borrões, e aí não fica muito claro o que são as habilidades, como eles estão usando aquelas habilidades no combate. Uma coisa que eu já elogio é o fato de que, após ele ter feito o experimento com o sangue de morcego, ele não instantaneamente aprendeu Kung Fu. Então isso já é maravilhoso, né? A luta é uma coisa meio como se fossem dois morcegos mesmo se debatendo no ar. Pelo menos isso é um ponto positivo. Então o filme começa bem, dá uma esperança de que vai vir algo diferente, ali algo original. Não acho que o Jared Leto está mal no filme, gosto da atuação dele, assim, dá pra ver que ele tava afim realmente de entregar uma parada diferente pro projeto. Eu acho até um pouco injusto, tá? As críticas que estão fazendo ao Jared Leto aí, porque o cara realmente se entregou aqui na parada, ele passa por aquela transformação física que ele gosta de fazer, né? Tem um momento do filme lá que ele tá muito magro pra retratar ali a doença, eu acho que isso foi muito bem feito. E aí é isso, né? Um filme que ele começa interessante, começa instigante, ele vai te pegar, vamos ali, vou te contar uma história. Mas conforme todas essas semelhanças, sabe? Essas notas repetidas, essas coisas que a gente já cansou de ver sendo feitas ali na tela com uma qualidade bem inferior às que a gente já viu, você começa a perder um pouco do interesse do filme. E eu vou confessar aqui que ali, por volta do finalzinho do segundo ato, ali, pouco depois da metade do filme, eu dormi. Tirei um cochilão delícia. Não sei exatamente quanto tempo eu dormi, tá? Mas eu acredito que eu tenha dormido ali por volta de uns 10, 15 minutos, mais ou menos. E quando eu acordei, o filme continuava ruim. E eu acho muito difícil que esse tempo que eu tenha perdido aí tenha feito qualquer diferença nessa experiência, né? Será que eu dormi justamente na parte do filme que tornava ele genial? Conta aí nos comentários, eu espero que não, porque eu de jeito nenhum quero gastar dinheiro de novo com o Morbius. Acho que eu já falei de tudo que eu queria falar, só faltou conversarmos aqui a respeito das cenas pós-créditos. Eu não vou dizer pra vocês o que é, só vou dizer que tem duas cenas e elas passam bem no comecinho ali da sequência final, né? Você não precisa esperar todos aqueles créditos, elas passam antes, são duas cenas. E eu fiquei um pouco ofendido até com essas cenas aí. Eu acho que elas são meio cafajestes, elas são muito forçadas, elas desafiam as regras do universo que a gente conhece até então, e elas soam forçadas, elas soam pretensiosas, sabe? Quando você assiste uma coisa, você já consegue imaginar que a galera que tá por trás daquilo tá, olha que genial aqui o que eu vou fazer agora, e é mais ou menos o que acontece aqui no filme. Não faz muito sentido, desvirtua o que a gente tinha conhecido do Morbius até então. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas cena pós-crédito lamentável, assim, completamente desnecessária. E além de não fazer sentido, e vai levantar um monte de porquês essa cena, aquela galera que é mais nerd, sabe, que tá atenta a todos os detalhes, que sabe tudo sobre MCU e quadrinhos e tudo mais, essa galera vai levantar um monte de erros, como já estão fazendo aí, e fica meio claro que a Sony e o pessoal que pensou nisso aqui não sabe como responder essas perguntas. Foi uma coisa assim, vamos colocar porque é legal, e aí agora vão ter que responder de algum jeito, vão ter que consertar esse trem aí, porque ficou esquisito. Então, ao invés das cenas pós-crédito deixarem a gente mais animado aí pra assistir o que tá por vir, dar pistas do que pode acontecer, eu acho que atrapalha, o filme atrapalha essa história, porque ela deixa duas sensações ruins. A primeira é a de que o personagem que a gente tinha conhecido até então não era nada daquilo e, enfim, ele tem uma virada ali que não faz nenhum sentido. E a outra é de que esse filme e aquela 2 horas, 1h40 que a gente assistiu, tirando o tempo que você vai cochilar aí, não serviram de nada, serviram só pra dizer, olha, vamos fazer um filme do Sexteto Sinistro com o Morbius. Vocês podiam ter anunciado isso numa Comic Con da vida e não precisava ter um filme inteiro para fazer essa propaganda. É isso, meus amigos. Isso é Morbius. Morbius é uma comida sem tempero. É aquele sexo que você tá meia bomba. É o episódio filler
do anime é uma aula de educação física em dia de chuva, que você tinha que ficar na sala jogando xadrez. Isso é Morbius, e Morbius é uma coisa tão sem graça, sabe? Tão... que é até chato gravar aqui, é até chato fazer vídeo pra falar pra vocês. É um filme que não vai gerar hype, não vai gerar repercussão, não vai gerar boas discussões. Mas ainda que seja um filme medíocre, sem criatividade, pouco corajoso, sem vida, sem energia nenhuma, eu acho que todo esse hate, essas comparações aí com Wolverine, Origins e Elektra, essas comparações são um pouco injustas. E digo mais, se esse filme aqui tivesse aquela famosa e querida vinhetinha da Marvel no começo ali, eu acho que os comentários seriam bem mais leves, seriam diferentes, talvez a galera ia estar até curtindo. Por isso é que eu dou para Morbius a nota 5,5. Fica uma coisa ali mais ou menos que ninguém se importa. E é isso, esses são os meus comentários sobre Morbius, mais um filme de super-herói mais ou menos que eu fui assistir para comentar com vocês. Eu acho que essa é a pior sensação que um filme pode deixar, né? Porque quando você sai da sala de cinema e você não tem a menor vontade de conversar a respeito, seja falar muito mal, criticar todos os furos e os erros, seja elogiar e enaltecer tudo que o filme tem de bom, tudo que o filme tem de genial, eu acho que essa é a pior sensação, né? Que é a sensação de indiferença, a sensação de você sair e você querer esquecer esse filme. E eu acho que é bem o caso de Morbius, assim, eu não tenho vontade nem de esculhambar e nem de defender, sei lá, só sei que é um filme bom pra cochilar, é um filme muito bom pra você tirar aquele cochilinho 10, inclusive até ganhou um pouquinho de nota aqui por causa disso. Mas vocês que foram assistir Morbius aí, você que tava com mais expectativa, sei lá, por algum motivo, conta pra mim aí o que você achou, que nota você dá pra esse filme e principalmente se você acha que essas comparações que estão sendo feitas aí são justas. Você acha que Morbius realmente é um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos? Ou faltou pra ele aquela vinhetinha marota da Marvel no começo para que todas as opiniões mudassem e esse filme melhorasse consideravelmente? Conta nos comentários. Quero opiniões polêmicas, opiniões impopulares. Quero ver esses comentários pegando fogo, porque quando se fala de filme de super-herói, o bicho pega, né? A galera é realmente apaixonada. Então eu quero ver aí o que vocês acharam disso tudo. Obrigado mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima, se tudo der certo, para falar de um filme melhor.